Pessoal, então, continuando, a gente falou até aqui, então, dos fatores abióticos, né, que podem influenciar aí a quantidade de organismos, e aqui agora eu vou falar dos tipos de organismos e já emendar nas relações tróficas entre eles, né, nas relações que esses organismos têm entre si, né, que nem sempre são amistosas. Eu tenho relações aí que são benéficas, relações que são pouco interativas, né, os organismos convivem, mas eles não influenciam um ao outro, e relações que são deletérias, que são prejudiciais, onde um organismo prejudica o outro. Então as bactérias aí são um dos componentes principais dos seres vivos do solo, atuam na decomposição de matéria orgânica, degradação de moléculas xenobióticas, né, transformação de nutrientes, interações mutualísticas, principalmente aquelas que vão ser benéficas a outras espécies, no caso as plantas, aquelas que têm maior importância agronômica para a gente, como a FBN, por exemplo. Os fungos, como a gente já viu também na aula de matéria orgânica, os melhores e mais eficientes decompositores, atuam nessa liberação de nutrientes no solo para as plantas, né? Degradação também de moléculas mais complexas, e também realizam associações simbióticas mutualísticas, né? E alguns deles também são parasitas, né? São doenças. Então, esses dois grupos aqui são aqueles mais importantes dentro dos organismos do solo. Tá? Em que tipo de coisa que eles podem atuar? Falando ainda da fração abiótica, né, da fração não viva, esses organismos podem, por exemplo, ter relação direta com a estrutura do solo, com a agregação do solo. Os fungos micorrízicos, eles possuem hifas, né, eles vão crescendo e esse micélio vai se espalhando pelo solo em volta dessas partículas. E esse micélio vai formando uma espécie de redezinha mesmo, né, fazendo com que essas partículas fiquem juntas. Isso, em nível microscópico, aumenta a minha agregação do solo. O solo ele passa a ser mais bem estruturado com a presença dos fungos do que um solo sem fungo. Então ele acaba resistindo mais a processos erosivos do que solos sem presença de fungo. Então o fungo ele tem essa função ecológica importantíssima. E não é só a questão física disso, né, dele crescer e segurar fisicamente, mas ele também tem uma produção de uma substância, um agente cimentante que a gente fala, né, que é uma espécie de cola, que nós chamamos de glomalina. Tá? Que são compostos que esses fungos vão liberar naturalmente. Inclusive, isso pode ser medido, pode ser utilizado até como índice de qualidade. Né? Um solo que está bem, eu tenho um nível de glomalina do que um solo que está sob estresse. Tá? E vai aumentar o que nós chamamos de floculação, né? Que é a quantidade de micropartículas que esse solo tem. Isso aqui melhora a minha porosidade e a minha infiltração e armazenamento de água. Dos tipos de polissacarídeos, né, esses cimentos, essas melequinhas, né, a gente tem esses exemplos aqui, as xantanas, dextranas, curdlan e pululan. São polissacarídeos, né, que nesses casos aqui, bactérias acabam liberando, e o fungo libera o que eu chamo de glomalina. Tá? Então isso vai atuar como uma cola mesmo, literalmente. Vai cimentar essas partículas menores, grudando elas nas maiores, fazendo com que eu forme pequenos grânulos que vão ser mais eficientes, que seriam esse aqui, por exemplo, o agregado, né? Onde eu tenho partículas maiores, menores, espaços vazios entre essas partículas, que é onde eu vou ter, então, armazenamento de água e ar. Vou ter matéria orgânica e é onde os meus micro-organismos vão viver. Tá? Então, a função dos meus micro-organismos nisso é fundamental. Então, eles vão crescer e vão se multiplicar nesse solo, trazendo aí benefícios ao próprio solo e às plantas que estão ali. Tá? Então aqui mais um exemplo, né, uma hifa fúngica. Deixa eu só botar a lampadinha que eu gosto dela. Uma hifa fúngica aqui em volta, segurando fisicamente essas partículas e liberando então esses agentes cimentantes, que também vai contribuir para a formação desse flóculo, né, desse grânulo,
que é o que microscopicamente a gente está vendo dentro de um agregado, né? As interações entre fungos e plantas, elas vão além dessa parte física do solo, né? Alguns fungos conseguem entrar dentro da raiz da planta e tem interações mais íntimas, seja elas benéficas, como é o caso dos fungos micorrízicos, onde esse fungo vai funcionar para a raiz como uma espécie de extensão, ou seja isso deletério, seja isso problemático, no caso, se esse fungo for uma doença, né? Vai estar parasitando essa planta. Então aqui a gente tem solo como microhabitat, né, microambiente, então eu tenho condições físicas, químicas, para que os organismos consigam sobreviver. Isso microscopicamente falando. E no solo, qual a melhor área para os micro-organismos se desenvolverem? É o que nós chamamos de rizosfera, que a gente já viu também em aulas anteriores. É aquela área que está imediatamente em contato com a raiz, né? E ali ela está liberando substâncias e os organismos estão ali se alimentando. E essa região toda acaba também sendo beneficiada pela presença desses organismos. O que esses organismos vão trazer de benefício ou de prejuízo para a planta? Isso vai depender do tipo de organismo, do tipo de interação. O que a gente vai falar aqui agora, acho que eu vou até pular esses dois slides aqui. Isso, não esquece aquele slide lá, gente. É sobre os tipos de interações tróficas, isso aqui é chamado de interações tróficas, entre organismos de espécies diferentes. Tá? Eu posso ter interações que são positivas, onde um organismo vai beneficiar o outro, ou vão se beneficiar mutuamente. Eu posso ter interações negativas, onde um organismo vai prejudicar o outro. E esses organismos também podem coabitar sem interagir um com o outro, tá? Diretamente, mas a presença de um pode influenciar a vida do outro, a gente já vai falar. O primeiro processo, a primeira interação trófica entre organismos diferentes é o que nós chamamos de simbiose. A simbiose é quando um organismo ajuda o outro e o outro ajuda esse um. Há uma ajuda mútua, tá? Eles se ajudam e ambos se beneficiam da presença um do outro. A simbiose é o nome dado quando essa ajuda ela é obrigatória. Tá? O organismo A ajuda o B e o B ajuda o A. Como é o caso, por exemplo, dos fungos micorrízicos. Então eu tenho aqui uma plântula de pinos, de pinheiro, e ela cresce, essa raizinha marrom. E toda essa área branca aqui, ó, é o fungo. Deixa eu ver o chat. Tô chamando aqui, ó. A internet não tá dando, por isso tô tentando sair. Sem problema, Juscreide. Toda essa área branca aqui, ó, é o fungo. Tá? O fungo ele tá crescendo no solo. Professor! Sim, Jus. A Isadora tá falando aqui que a internet dela tá caindo. Eu vi. Eu respondi ela aqui agora. Ah, tá. Beleza, vou avisar pra ela. Então o fungo ele se liga à raiz da planta e começa a funcionar como uma raiz. A raiz antes, originalmente, ela explora só essa área aqui, ó, pequenininha. E quando o fungo está ligado a ela, ele consegue explorar uma área muito maior. Tá? Então a planta dá para o fungo energia e o fungo dá para a planta água e nutriente que ele está sugando do solo. Tá? Essa aqui é só uma foto de uma micorriza arbuscular, que é uma estrutura que ela cresce dentro da célula. A gente vai ver isso aqui melhor na aula de micorrizas. Mas, basicamente, é uma ajuda mútua, né? O fungo ganha da planta energia e ele dá para a planta água e nutriente. Então, é uma ajuda mútua. Chamo de simbiose quando é obrigatório. Por exemplo, pinheiro, ele não cresce sem micorriza. Por quê? As raízes de pinheiro possuem poucas pelos radiculares. Ele é uma planta que sozinha não consegue se nutrir muito bem. Ele tem raízes mais de sustentação. Então, quando o fungo está junto dele, o fungo basicamente faz todo o papel de absorção de água e nutrientes para a planta. Então, obrigatoriamente, ele precisa da ajuda do fungo. Então, nesse caso, a gente chama de simbiose. Pode acontecer de, sozinhos, eles vivem normalmente, mas quando estão juntos, eles se ajudam.
Nesse caso, nós chamamos só de mutualismo. Não é obrigatório, mas quando eles estão juntos, eles se ajudam. É uma associação mutualística. Aqui mais uma foto de ectomycorrhizas, né? Aqui no meio uma raiz e em volta da raiz eu tenho as hifas do fungo trazendo nutrientes para a planta. Tá? Aqui um outro exemplo de fungos fazendo associações com outros organismos é aqueles líquens. Eu não sei se vocês lembram o que é um líquen. Deixa eu abrir uma foto dele aqui. Tem aqui, ó. Isso são líquens, tá? Essas manchas verdes, esquecem essas perebas. Essas manchas verdes que acontecem em árvores, que a gente vê demais por aí. Isso aqui, por exemplo. O que é um líquen? O líquen nada mais é do que uma associação entre o fungo e uma alga. O fungo é aquela parte branca e ali dentro tem uma alga que está fazendo fotossíntese para o fungo. Né? Então a fotossíntese da alga dá energia para o fungo e o fungo dá um ambiente para a alga fazer isso. Né? Que a alga precisa de água, precisa de luz. E o fungo protege a alga e a alga dá energia para o fungo. Então é uma associação simbiótica entre dois organismos diferentes. Outra associação simbiótica que a gente tem é a fixação biológica de nitrogênio, né? Quando eu uso rizóbio, né, que são bactérias, para dar nitrogênio para plantas, no caso aqui, ervilhas, né, leguminosas. É um processo basicamente dominado já pelo ser humano, por técnicas de manejo, a gente consegue produzir, gastando pouco nitrogênio, quase nenhum, no caso da soja, por conta dessa associação. Quem dá o nutriente para a planta é o rizóbio, é a bactéria. E a bactéria dá para a planta o nitrogênio, enquanto a planta dá para a bactéria energia também. Eu tenho um segundo tipo de associação trófica que é chamada de comensalismo. Tá? Diferente do mutualismo, onde os dois se ajudam mutuamente, o comensalismo, só um se beneficia. É como se fosse um namoro. Só um que se dá bem, o outro fica com as contas. Né? É um prejuízo? Não. Quando o organismo A se prejudica e só o B se beneficia, aí eu tenho um parasitismo, que é na verdade mais parecido com namoro. O comensalismo é mais parecido com amizade. Sabe aquele amigo seu que nunca aparece, e de repente ele, na época do trabalho, ele surge do nada, você bota o nome dele no trabalho e fica tudo bem. Você não se prejudicou e ele se beneficiou. Esse é um tipo de relação trófica de comensalismo, tá? Onde o organismo A se beneficia do B, mas o B não se prejudica do A. Isso acontece bastante em relações tróficas de decomposição de matéria orgânica, por exemplo, né, onde a planta está se beneficiando da decomposição das bactérias e fungos. E não necessariamente a bactérias e fungos estão se beneficiando da planta. Né, elas estão lá só vivendo, mas a planta está se beneficiando da presença deles. O próximo tipo de relações tróficas é o parasitismo. Aí sim, nesse caso, eu tenho dois organismos. Um está se aproveitando do outro e o outro está se prejudicando. Esse aí eu acho que é mais parecido com um namoro. Sai junto, tudo beleza. O namorado escolhe no restaurante mais caro, pede a comida mais cara e o namorado paga, né? Essa é a definição de parasitismo. Tá? O parasita, ele precisa que o outro ser vivo esteja ali o tempo todo dando energia para ele. Se o hospedeiro, que no caso seria o organismo B, morre, o parasita também morre. Tá? Então o parasita ele precisa o tempo todo que o organismo esteja vivo. Né? Essa é basicamente a relação trófica de qualquer doença. Todas as doenças são basicamente parasitas, porque elas estão te trazendo prejuízos e se beneficiando. Existem organismos mutualísticos na gente? Sim, a gente tem uma série de bactérias no nosso intestino que são simbióticas com a gente. A gente está dando alimento para elas e elas estão fazendo, por exemplo, uma etapa do nosso processo digestivo. Né? Tem algumas moléculas que nosso estômago não digere. Essas bactérias conseguem e a gente se beneficia disso. Isso é simbiose. Dor de garganta não é simbiose, é parasitismo. É bactéria do mesmo jeito
que está ali se alimentando de você, da sua garganta, mas não está te dando nada em troca. E você está se prejudicando. Né? Então, o parasitismo é isso. Se eu morro com a dor de garganta, o que acontece com a bactéria? Morre também. Ela precisa que eu esteja vivo, ela precisa que o hospedeiro esteja sempre vivo. Então, a relação trófica de doenças basicamente é o parasitismo. O próximo tipo de interação trófica é a competição, onde organismos diferentes competem pela mesma coisa, seja alimento, espaço, oxigênio, e eles acabam se prejudicando um ao outro por conta dessa competição. Então, se eu tenho uma quantidade limitada de nutrientes e o organismo A e o B precisa deles, eles vão sair no tapa, eles vão consumir esse nutriente e vai acabar e os dois vão se prejudicar. Então, a competição ela é prejudicial para os dois. A predação, diferente do parasitismo, é quando um organismo mata o outro para poder se alimentar. No parasitismo, ele precisa que o organismo B esteja vivo para se alimentar dele, o organismo A. Na predação, o organismo A mata o organismo B, se alimenta dele e vai procurar outro organismo para matar e se alimentar. Então, o predador ele funciona dessa maneira. Muito cuidado, teve um ano que uma galera colou essa questão, a sala inteira colou errado. Escreveram predatista, a palavra nem existe, é predador. E aí, todas as provas que estava escrito predatista, eu fiz questão de zerar. Foi lindo esse dia. E ainda colaram errado. O amensalismo, ele é um tipo de relação trófica em que o organismo A prejudica o B sem querer. Não é como, por exemplo, o parasitismo em que o organismo A quer se alimentar do B. Ou na predação, que o organismo A quer matar o B. Não, no amensalismo, o A prejudica o B sem querer. Lembra que a gente falou até do exemplo do CC e do bafo? Não foi indireta, porque eu não sei ninguém aqui nessa sala que tem CC e bafo. Mas a gente sempre tem um colega que tem CC. Sempre, todo mundo tem um colega que tem CC. Ele quer ter CC? Não. Ele sabe que tem CC? Às vezes não sabe. Mas ele prejudica as pessoas que estão em volta dele? Sim. Tá? Então ele passa e deixa aquela marofa, né? aquela nuvem. E aí ninguém libera. Ele simplesmente libera essas substâncias. Não é culpa dele, não é interesse dele. E isso acaba afetando todos os organismos que estão em volta. Tá? Então, o Gilson perguntou se tem como não saber. Tem um negócio chamado acomodamento sensorial. Muitas vezes aí você solta um pum muito fedido. Não é que o pum, aí de repente ele para de feder. Não é que o pum parou de feder, é que você se acostumou com o caatinga. Só que ele continua lá. E aí o colega que tem CC, às vezes já acostumou com a nhaca e não percebe que tá grave. E aí o que a gente tem que fazer? Dar um toque no cara? Não sei. Eu deixo para outras pessoas. Então, por exemplo, a gente tem muito isso aqui em organismos que produzem antibióticos. Tá? Como, por exemplo, o penicillium, produz a penicilina. Ele libera penicilina, que mata bactérias, o organismo A, e ele simplesmente libera penicilina. Tá lá vivendo e tá liberando penicilina. O que a penicilina faz? Mata bactérias, afasta bactérias dele. É a intenção dele fazer isso? Não. Tá? Mas ele simplesmente faz. Então, em relação a mensalista. Pessoal, basicamente é isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação a ser feita? Algum questionamento? A lista vai ser postada agora? Vai, Gilson. Eu vou converter o vídeo. Já vou jogar o áudio lá no podcast também. E aí já mando tudo. E aí já vou fazer aquela perguntinha lá no AVA, que deve ser respondida até na terça-feira que vem. Beleza? Só uma pergunta, né? Que Sim. pergunta que é essa? Da aula. Ah, tá. Da aula de hoje. Se é só um, eu não sei, Justo. Depende do humor.
Vou fazer ela agorinha já. Tá perguntando, Gilson?